Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje é o estudo de número 41 do Livro dos Espíritos e estamos no capítulo 7 do Retorno da Alma à Vida Corporal. Vamos continuar analisando as respostas dos Espíritos a Kardec em relação ao retorno do Espírito à vida física e também da influência do mundo espiritual enquanto estamos encarnados. Já passamos por vários pontos que explicam como se dá esse processo, quais são as influências, e hoje vamos continuar analisando as influências do plano espiritual no plano físico. Influência do organismo. Questão número 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Resposta. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Uma resposta bem simples para demonstrar o que é, de fato, a matéria envoltório do espírito, diferente do espírito, cujas conquistas continuam mesmo após deixar o corpo físico. É como se troca de uma roupa, a essência do ser continua a mesma, as suas conquistas e os seus atributos continuam sendo os atributos da vida espiritual, da natureza espiritual. Pergunta 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito suas faculdades com liberdade plena? Temos liberdade plena enquanto estamos encarnados? Resposta. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. E com essa resposta a gente pode compreender que em planetas mais evoluídos, em que a matéria é menos densa, menos grosseira, as faculdades do espírito são maiores, são também em maior número. Por quê? A matéria não influencia tanto e impede a ação de muitas das faculdades do espírito. Porque muitas das faculdades do espírito são sutis, são sensíveis, dependem apenas do poder psíquico e espiritual do indivíduo. Por isso a matéria grosseira como a nossa enfraquece essas faculdades, porque são faculdades sensíveis. A matéria acaba impedindo muitas vezes essa manifestação porque bloqueia, e de fato bloqueia como algo denso que impede a passagem da luz, por exemplo, por ser bem mais sutil. Item A. Assim, o envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? Resposta. É, como vidro muito opaco. Então ele faz questão de salientar que a matéria é muito grosseira, é muito densa. Não é só como um vidro opaco, é como um vidro muito opaco. Demonstrando que a matéria, de fato, impede muitas vezes faculdades do espírito, das mais sutis até aquelas que dependem de uma concentração maior, dependem do local adequado, de uma preparação. É por isso que muitas reuniões, mediúnicas ou não, é necessário um preparo para que se sinta o plano espiritual, porque a matéria grosseira impede. E já falamos aqui, estudando as obras básicas e complementares, que no plano espiritual não há esse bloqueio, logo as sensações são muito maiores, muito mais fáceis de sentir e de perceber, e também a sua influência é muito maior. Somente com essa ideia a gente consegue compreender por que muitos espíritos sofrem um verdadeiro inferno nas suas mentes. Porque a sua mente está tão atrasada ou tão culpada que as sensações que o espírito tem são muito piores que as sensações da matéria. Porque o seu espírito está liberto desse envoltório grosseiro que muitas vezes bloqueia as sensações do espírito. Pode-se também comparar, diz Kardec, a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos,
Kardec, com a sua lógica, dá mais um exemplo que facilita nosso entendimento. Imaginem vocês mergulhar na lama. O movimento dos braços e das pernas fica mais difícil. A liberdade de movimentos fica mais restrita. E isso dá uma ideia exata de como o espírito se movimenta na matéria, como se estivesse mergulhado na lama. Não em relação à sujeira, mas também quando o espírito é inferior, o espírito é grosseiro, o espírito é mau, mas especificamente sobre a limitação dos movimentos, significando aí que as faculdades do espírito ficam limitadas. Pergunta 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Quanto mais se desenvolvem os órgãos, maior liberdade tem a alma enquanto encarnada? Resposta: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria à sua execução. Fica claro com a resposta que sim, quanto mais desenvolvidos os órgãos em relação às suas potencialidades, maior liberdade tem o espírito. Ele chega a dizer que a manifestação do espírito está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. E é por isso que nós, enquanto encarnados, temos um dever em específico, o dever de desenvolver os nossos órgãos físicos também. Seja cuidando do corpo físico, se alimentando corretamente, realizando atividade física, evitando ou suprimindo por completo o uso de entorpecentes, de bebidas alcoólicas, de cigarro, etc., tudo que faz mal ao corpo. Também há um dever de cuidar do corpo físico e de desenvolver os órgãos, especialmente os órgãos vinculados à mediunidade, vinculados à manifestação do espírito. Por quê? Quanto mais desenvolvermos esses órgãos, maior liberdade daremos ao espírito, agora e em encarnações futuras também, porque carregamos essas conquistas, não somente as conquistas da alma, mas as conquistas relativas ao corpo, que imprimimos no perispírito, também são transmitidas no próximo corpo físico, como já estudamos. Pergunta 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro, ou seja, os órgãos do cérebro, e o das faculdades morais e intelectuais? Será que, quanto mais desenvolvido fisicamente o cérebro, maiores serão as faculdades intelectuais e morais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O efeito é o cérebro, no plano físico. A causa é o espírito, no plano espiritual. Ele diz: o espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. É por isso que a nossa prioridade deve ser desenvolver as faculdades do espírito, porque as faculdades do corpo serão desenvolvidas à medida que avançamos nas faculdades do espírito. A causa está no mundo espiritual, o efeito está no plano físico. Por isso, a nossa preocupação deve ser essa, de desenvolver virtudes, paciência, amor, solidariedade, fraternidade, porque quanto mais avançarmos no espírito, mais harmônicos serão os nossos corpos físicos que utilizamos nas reencarnações até o momento que não será mais necessário reencarnar. Item A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Resposta: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia
o exercício de suas faculdades. Então, apesar da pergunta se referir a uma realidade, que é as aptidões do corpo físico do homem encarnado derivam do espírito. Sim, o problema foi que ele usou a expressão unicamente. O espírito não gostou desse termo. Ele disse, unicamente não está correto dizer. O espírito traz o princípio dessas aptidões, a depender do avanço, do adiantamento do espírito. Mas a matéria sempre vai trazer uma influência. Quanto mais inferior, maior a influência da matéria sobre as faculdades do espírito. Quanto mais superior, menos influência tem a matéria sobre as faculdades do espírito. Então existe sim o princípio de que a nossa diversidade de aptidões deriva da alma, do espírito, mas não unicamente porque existe a influência da matéria. Kardec vai dizer o seguinte: encarnado traz o espírito certas predisposições. E, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Assim, as aptidões estarão diretamente relacionadas a um órgão do cérebro, mas o desenvolvimento desse cérebro ocorre como efeito e não causa. Isso é importante diferenciar, porque muitos pensam que a nossa inteligência deriva unicamente do cérebro, mas na verdade a origem está no espírito. Kardec prossegue: se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Vejam que é por isso que a ciência não avança em certos pontos. Enquanto a ciência não admitir a existência do espírito, irá continuar a pensar que tudo deriva do corpo. Logo, se a ciência consegue criar um corpo mais desenvolvido, a alma irá poder manifestar-se nesse corpo de forma mais desenvolvida. Mas isso é um erro, porque o corpo sozinho, ele não tem sequer o fluido vital necessário para animar a ação de um espírito. É necessária a vinculação do espírito ao corpo, nós já estudamos isso. Mas muitos pensam que basta desenvolver o corpo físico, deixar o cérebro mais potente, usar medicamentos para expandir a consciência, ou drogas para isso, ou remédios e estimulantes para fazer o cérebro mais desenvolvido, como se isso fosse suficiente para ampliar as faculdades da alma. Mas na verdade não. Se estivesse tudo originado nos órgãos, o homem seria uma máquina. Basta desenvolver essa máquina para evoluir, para que o homem fique perfeito. Mas não, isso é um engano. Não adianta desenvolver só o cérebro, só o corpo físico, imaginando que chegaremos à perfeição. O cérebro desenvolvido é um efeito, não a causa. Forçoso, então, seria admitir-se que os maiores gênios, cientistas, poetas, artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis teria podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Kardec está demonstrando pela lógica que não é o cérebro desenvolvido que cria o gênio, senão qualquer alma que animasse o corpo de um Newton, de um Virgílio ou de um Rafael seria também um gênio. A gente sabe que não é assim. Não adianta dar um cérebro de um Virgílio para qualquer pessoa e essa pessoa se torna um gênio. Não é assim que funciona. Por quê? A origem está na alma daquele que desenvolveu o seu talento nas múltiplas reencarnações e não no corpo físico formado por ele no momento de reencarnar. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se aplicarmos as qualidades morais. Então Kardec faz uma extensão do conceito. Ele fala primeiro da matéria, do corpo, se referindo ao cérebro,
mas ele vai além. É mais absurda a tese se você aplica ela para as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, um criminoso. E o maior dos criminosos não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Então veja que ele dá um exemplo bem esdrúxulo para mostrar que não é o órgão que faz Vicente de Paulo ser santo, nem um outro órgão que faz alguém ser criminoso. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, se existem, são consequências que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Gostei dessa comparação que Kardec faz, né? Nós desenvolvemos virtudes pelo exercício da faculdade da paciência, da compaixão, da mesma forma que desenvolvemos músculos quando nos movimentamos, quando praticamos atividade física. Então basta treinar as nossas virtudes também da mesma forma que treinamos o corpo físico. Sirvamo-nos de uma comparação trivial, não obstante verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Kardec ainda dá mais um outro exemplo para explicar de vez e ficar bem fácil o entendimento. A aparência de um bêbado demonstra que ele está bêbado por conta daqueles efeitos no seu rosto, no seu jeito de andar, e não o contrário. Pode-se dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Os órgãos recebem o efeito do espírito, da origem, ou seja, da manifestação primária que levou àquele efeito. Adentremos agora no tema idiotismo e loucura, lembrando que essa nomenclatura era usada na época de Kardec. Hoje a gente fala de alienados mentais, de pessoas com transtornos mentais. Não usamos mais essa nomenclatura, mas era a usada na época, inclusive é um termo científico da época. Pergunta número 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Aqui a gente tem que substituir, né? Ele quer dizer a alma de quem usa de má fé e a alma de quem é alienado mental, pessoas com problemas mentais ou pessoas de má fé, de má índole. E aqui o cretinismo aqui ainda é vinculado a doenças mentais, né? Não é em relação a má índole, não. A gente pode até ampliar o conceito, usar o mesmo conceito, porque quem é de má índole, a origem está no espírito. Mas aqui a pergunta é específica para alienados mentais, pessoas com problemas de saúde mental. A alma deles é de natureza inferior? Resposta: não. Não tem fundamento nenhum dizer que uma pessoa com problemas mentais é inferior. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Essa resposta a gente pode atestar aqui na Terra. Basta visitar um manicômio, uma casa de saúde mental, um nosocômio onde se internam pessoas com problemas mentais. Quem visita esses locais percebe a inteligência que existe por trás da limitação física do doente. Então aqui é uma realidade. Muitas vezes, e inclusive isso é comum, pelo mau uso da inteligência, espíritos muito inteligentes reencarnam em corpos limitados na mente e no movimento dos órgãos. Então há espíritos verdadeiros gênios que estão presos num corpo limitado, seja a limitação mental, seja a limitação física. Eu que trabalho com irmãozinhos que têm essas problemáticas,
consigo atestar isso tranquilamente. Espíritos inteligentes que estão com limitações para se expressar, mas nos entendem, nos trazem ideias, nos fazem pedidos, demonstrando ali a sua inteligência, a sua capacidade mental, mas, temporariamente, durante essa encarnação, estão em corpos limitados. Então, não é verdadeiro dizer que pessoas com transtornos mentais ou limitações mentais são inferiores às outras. Pergunta 372. Que objetivo visa a providência, criando seres infelizes, como os cretinos e os idiotas, os que estão com alienação mental? Resposta. Os que habitam corpos de alienados mentais, limitados mentais, são espíritos sujeitos a uma punição. Eu disse na outra resposta, comentando a resposta dos espíritos, que existem verdadeiros gênios, e isso é comum, que abusaram da inteligência e por isso vêm com a limitação mental. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. É comum a gente ver esses irmãozinhos doentes que ficam com raiva, ficam chateados, ficam com aquele sentimento de frustração, porque não conseguem se manifestar como desejam. Então querem falar, querem às vezes demonstrar o seu carinho por nós, o agradecimento, ou querem reclamar de alguma coisa e não conseguem, porque os seus corpos não desenvolveram a fala, não conseguem fazer a ligação da mente com o corpo, com o órgão da fala, da audição, da visão, do gesto, ou então têm movimentos involuntários. Então é muito comum, é uma verdadeira punição, porque o espírito está ali perfeito, mas não consegue se manifestar. Item A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influenciam sobre as faculdades? Será que os espíritos vão novamente criticar o uso da palavra na pergunta, como nós vimos na pergunta que fala unicamente? Será que os órgãos nada influenciam? Resposta. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Então, de novo, a pergunta usou um termo exagerado. Ele fala nada influenciam? Não. Influenciam, mas não influenciam por completo. Então, eles não estão dizendo que não tem influência, que os órgãos não influenciam. Tem muito grande essa influência sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Então vejam que Kardec fez uma pequena confusão no item A. Ele pergunta, vocês estão dizendo que o órgão nada influencia? Não, nós só estamos dizendo que a origem não é o órgão. A influência é grande. Muitas vezes o órgão limita completamente a fala, a audição, a maneira do indivíduo se expressar. Eles só estão dizendo que essa origem não é o órgão do corpo, mas sim a alma. Aí está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Olha aqui, exemplo interessante que os espíritos usaram, não é? Uma pessoa em perfeitas condições mentais, um músico de sucesso ou talento, ele não consegue tocar uma música bela com um instrumento quebrado. É o mesmo que se dá com o espírito que muitas vezes nasce num corpinho quebrado. Ao quebrado, doente, limitado, o espírito tem plena capacidade de se manifestar, mas está limitado num corpinho doente. Kardec comenta, importante distinguir o estado normal do estado patológico. Kardec vai diferenciar, portanto, o estado normal do estado doente. É importante fazer essa distinção para a gente compreender. No primeiro, ou seja, no estado normal, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Uma pessoa que não tem limitações, portanto, consegue superar obstáculos materiais pela sua moral. Há, porém, casos em que a matéria oferece tanta resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. Então há uma limitação tão grande proporcionada pela matéria
que o indivíduo fica como um alienado mental, não conseguindo realizar nenhum tipo de manifestação anímica, ou seja, da sua própria vontade. São casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta de responsabilidade dos seus atos. Então vejam que a nossa lei humana já reconhece que uma pessoa que tem limitações físicas não tem responsabilidade plena dos seus atos, pelos seus atos. Ela não tem capacidade plena, nós estudamos isso no direito civil, né? A capacidade plena do indivíduo depende de uma consciência, de uma capacidade de discernimento dos seus atos para a vida civil, para cometimento de crimes. Então a limitação física, ela pode chegar a tal ponto de considerar o indivíduo patológico, doente, e com isso perde muitas das suas responsabilidades pelos seus atos, pela lei humana e também pela lei divina. Por quê? Ele está reencarnado num corpinho que vai limitar a sua ação, como punição e como forma de fazê-lo refletir sobre a valorização que devemos dar tanto à inteligência quanto ao corpo físico. Pergunta 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, os alienados mentais, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Essa pergunta decorre de uma outra que ele fez anteriormente, que seria qual o objetivo da providência divina em permitir o nascimento de alienados mentais ou deficientes físicos. Essa pergunta é como se fosse um complemento da anterior, né? Qual o mérito dessa existência? Para que essa existência? Resposta: é uma expiação. Ele repete que é uma punição, decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Vejam como atrasa a evolução fazer o mal. Aquele que usa a inteligência para o mal, ele se atrasa, não só porque terá que expiar, mas porque vai renascer num corpo limitado, e isso é como um estacionamento. Ele aprende nessa existência, ele vai trazer lições, ele vai trazer aprendizados, né? Porém, esse aprendizado, ele fica limitado à sua capacidade de compreender aquela limitação. Então, na maioria das vezes, é um estacionamento temporário e obrigatório que o espírito precisa passar. Ele vai acabar se atrasando porque ele fica estacionado na evolução, não consegue desenvolver os atributos da alma, estando num corpo limitado. É muito mais uma punição, uma expiação para fazê-lo refletir, do que uma oportunidade de elevação espiritual. O que não significa dizer que muitos que estão nessa condição podem também evoluir moralmente. Só que é mais difícil porque ele não tem plena consciência, né? Depende muito da sua condição, né? Depende muito do grau de limitação que esse espírito traz uma vez encarnado. Item A. Pode, assim, o corpo de um alienado mental conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Eles já falaram isso em outra resposta, né? E é muito comum, inclusive. Resposta: certo. A genialidade se torna por vezes um flagelo quando dela abusa o homem. Muitos gênios abusaram da sua inteligência e com isso vieram com limitações físicas. Eu falei aqui já algumas vezes que é comum isso acontecer. E por isso a genialidade para alguns é um flagelo, é algo negativo, porque essa genialidade vai fazer ele errar, cair, justamente por ter feito más escolhas. Kardec comenta: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que expiar. Por isso que a gente não pode ver alguém muito inteligente e automaticamente pensar que é um ser elevado, é um ser de luz. Existe uma classe de espíritos inferiores chamada de pseudo-sábios, espíritos que desenvolveram a inteligência e esqueceram do sentimento. Então trazem uma superioridade intelectual, mas precisam expiar porque usaram essa inteligência para o mal, desenvolveram somente uma das asas, deixando a asa do sentimento sem o desenvolvimento adequado. Daí, frequentemente,
lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. E isso é muito lógico, né? Eles tiveram uma existência muitas vezes rodeada de conforto porque eram gênios, então conseguiam ganhar dinheiro facilmente, por exemplo. Ou então passaram pela miséria, apesar de gênios, justamente para aprender a lição da humildade. Terão uma vida pior do que a que tiveram anteriormente, porque abusaram dessa inteligência. Então, logicamente, terão um corpo limitado. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. É, de fato, uma prisão, uma algema que limita o movimento, limita o raciocínio, limita a sua capacidade de expressão. Pode dizer-se que os cretinos e alienados mentais são estropiados do cérebro como o coxo é das pernas e dos olhos o cego. Então são limitações diversas, né, que os alienados trazem, os deficientes trazem, justamente para fazê-los pensar, refletir e expiar conforme as ações que decidiram no passado. Pergunta número 374. Na condição de espírito livre, tem o alienado mental consciência do seu estado mental? Será que aquele que está num corpo limitado, numa mente doente ou limitada, tem consciência disso? Resposta: frequentemente tem. Olha só, na maioria dos casos, o alienado mental sabe que está num corpo limitado. O seu espírito tem consciência do corpo limitado que possui. Ou então, o seu espírito consegue ouvir, entender, nos compreender, mas só não consegue manifestar esse entendimento. Então, frequentemente, aquele que tem limitação mental consegue compreender-nos. E é por isso que nessas visitas que fazemos aos irmãozinhos com essas limitações, a gente tem plena consciência que o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso cuidado com eles tem uma resposta íntima. Às vezes eles conseguem até manifestar isso, mas muitos não. Mas sabemos pelo Espiritismo que os espíritos deles percebem a nossa presença, o nosso carinho, o nosso diálogo muitas vezes. Compreende esses espíritos que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação, especialmente durante o sono, né? Especialmente quando eles dormem, os seus espíritos desdobrados têm plena consciência que estão encarnados num corpo doentinho, num corpo limitado, como expiação e como prova. Pergunta 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? Então ele falou da limitação parcial, da limitação muitas vezes singela, mas e na loucura total? Naquele estado que o indivíduo perdeu a sua condição de compreender a realidade. Resposta grande do espírito, hein? Para falar da alienação mental completa. Diz ele: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Quando o espírito está fora do corpo físico, ele é livre. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Então, a ação sobre a matéria só é alcançada quando encarnado diante de um corpo que tem órgãos para isso. Para a gente agir sobre a matéria, a gente precisa de órgãos para isso. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, do que destes dependam a ação ou as impressões. Limitou esses órgãos, a gente não consegue mais manipular a matéria, exercer ação sobre a matéria ou, muitas vezes, ter impressões dessa matéria, justamente pela limitação. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, e etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência. Vamos imaginar que é o cérebro que preside a manifestação da inteligência e da vontade. O atacado ou modificado, parcial ou inteiramente,
e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Então, se a gente imagina que está no cérebro a manifestação da vontade, uma vez limitado esse cérebro, o espírito só vai ter condições de se manifestar usando esse órgão limitado. Logo ficará perturbado no seu foro íntimo, porque ele, como espírito, é livre. Ele, como espírito, tem plena capacidade de manifestação, mas encarnado, ele depende dos órgãos. E se esse órgão é limitado, ele vai sentir essa aflição, essa angústia, por não conseguir se manifestar conforme deseja. Item A. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Olha que pergunta inteligente. A desorganização é só do corpo? Resposta: sim. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites. E que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Olha que resposta importante para a gente estudar. Ele está dizendo que, sim, é o corpo que recebe as impressões do espírito. É o espírito que atua sobre a matéria. Porém, pode acontecer da matéria influenciar o espírito. Ou seja, nas situações em que o espírito sofre uma limitação tão grande ou um sofrimento tão profundo, isso pode causar impressão no seu espírito. Só que aqui a resposta é clara. Ele diz temporariamente. Acontece, em muitos casos, que o espírito desencarnado recentemente traz todas as aflições e as sensações do corpo físico, ou seja, o corpo físico doente transmitiu para esse espírito essas impressões dolorosas. Só que esse estado é temporário. Uma vez que ele ganhe consciência de que a origem está no espírito, ele muda. Ele para de ter essas sensações porque conscientiza-se de que basta ele equilibrar-se para parar de sentir essas impressões. Que essas impressões eram do seu corpo, não do seu espírito. Pode mesmo suceder que, com a continuação durante longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará senão depois de se haver desligado de toda impressão material. Ele está dizendo que muitos alienados mentais, logo depois do desencarne, ainda ficam com os mesmos trejeitos, com as mesmas limitações que seu corpo tinha. Limitações mentais. E aqui ele fala da loucura, ou seja, a alienação mental completa. Muitos espíritos trazem essas mesmas sensações e a alienação completa no plano espiritual. Já perderam o contato com a matéria, já se desligaram do corpo físico, mas continuam se comportando como alienados mentais. Só se libertarão quando abandonarem por completo toda impressão material, ou seja, quando se desvincularem por completo das sensações da carne e das ligações com a matéria. Pergunta 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Algumas vezes não, né? Há muitas vezes. Resposta: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. E aqui a gente pode repetir o ensinamento que nós tivemos quando estudamos o livro Memórias do Suicida, porque é comum o espírito achar que com a morte do corpo ele vai se libertar do sofrimento. Nós espíritas sabemos que isso é uma grande ilusão. O sofrimento piora, porque ele passa a sentir o que já sente e, além disso, a violência que fez contra o seu próprio corpo. Revivendo os momentos do desencarne, revivendo os choques e a violência que praticou contra si mesmo. Então, a loucura leva ao suicídio porque o indivíduo acha
que vai se libertar desse corpo limitado. Ele não consegue se expressar como deseja, ele está desesperado e acha que com a morte do corpo, o seu espírito voltará a ser livre. Isso só ocorre com a desencarnação natural. Com suicídio, não. O espírito não se liberta da sua limitação se optar pelo suicídio. Ele se liberta do seu corpo doente quando a desencarnação é natural. Ele luta pela vida, ele quer viver, ele não deseja a morte e nem pratica o suicídio. Assim, com a morte natural, ele se libertará do corpo doente. Mas aquele que antecipa o retorno à pátria espiritual, achando que está se libertando, na verdade está se endividando e se agrilhoando ainda mais. Pergunta 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Será que ele fica chateado? Será que ele fica entristecido? Porque, depois da morte, percebeu que suas faculdades ficaram desarranjadas? Resposta: pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. É a mesma resposta em relação às sensações. Enquanto não se desligar da matéria, vai sentir as sensações da carne. E quando eu digo desligar-se da matéria, não é só morrer, tá? Desligar-se da matéria é parar de estar apegado à matéria, porque muitos depois da morte ficam apegados à matéria. É desapego da matéria que leva à libertação dessas faculdades. Como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que lançara o sono, em que o lançara o sono. Então ele compara, né? Quando a gente acorda, a gente fica um pouco perturbado, ressentido pelo sono. É o mesmo que se dá com o recém-desencarnado. Pergunta 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Pergunta profunda, inteligente e complexa, né? Como será que o cérebro alterado influencia ao espírito depois da morte? Resposta: como uma recordação. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Então, basicamente, o tempo de perturbação depende do nível de consciência do espírito. À medida que ele vai se analisando e recebendo as informações da sua última existência, ele vai compreendendo as limitações que possuiu na Terra. Porque como ele estava alienado, ele não tinha plenas condições. Precisa de alguém mostrar para ele, conversar com ele, explicar para ele depois que ele desencarna. Isso leva um tempo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a perturbação, o constrangimento depois da morte. Olha só, é diretamente proporcional. Quanto mais tempo alienado aqui, mais tempo no plano espiritual para se recuperar. É natural, porque o tempo de perturbação foi muito longo. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendiam. Já falamos que o tempo que o espírito sente a matéria é o tempo que ele precisa libertar-se dela. Quanto mais desperto moralmente e espiritualmente, mais rápida é a desvinculação com a matéria. Vejamos agora a pergunta 379, que fala da infância. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Resposta: pode até ser mais desenvolvido se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, a semelhança do que a gente viu sobre as limitações físicas por conta de doenças, aqui nós vemos uma limitação natural que todos passam, que é a limitação da infância. Muitas vezes o espírito que anima aquela criança é mais desenvolvido, é mais evoluído que muitos espíritos que animam os adultos, e isso é facilmente atestável na Terra, inclusive por quem acredita ou não em reencarnação. Então,
o espírito que anima uma criança pode ser muitas vezes mais superior, dependendo do nível de progressão que ele teve nas últimas encarnações. Depende apenas do seu corpo para se manifestar. E é por esse motivo, e vamos ver aqui, que a infância tem uma duração menor em mundos superiores. Pergunta 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? A pergunta de Kardec é: tirando a influência que o corpo tem sobre a manifestação do espírito, ou seja, tudo que a gente viu no estudo de hoje, tirando tudo isso, a influência do corpo sobre o espírito, esse espírito pensa como criança ou como adulto? Resposta: desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Então, mesmo sem influência da matéria, o espírito no período da infância, ele não vai ter a mesma intuição que um adulto. Isso é natural. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. O espírito fica, portanto, com a inteligência limitada, enquanto a sua razão não se desenvolve com o crescimento, com o passar dos anos. A infância, portanto, sempre é uma limitação para o espírito, limitação intelectual e moral. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Nós já estudamos aqui que o fenômeno morte traz uma perturbação. O fenômeno nascimento também traz uma perturbação. A infância nada mais é do que um período de perturbação. Só gradualmente essa perturbação se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Isso é fácil da gente enxergar, né? Quanto mais o tempo passa, mais a criança amadurece. E isso se dá pelo desenvolvimento dos seus órgãos e, consequentemente, da possibilidade de manifestação para esse espírito. Kardec diz: há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Olha só que interessante esse comentário de Kardec. Uma forma da gente comprovar que o espírito na infância pensa como criança é analisar os seus sonhos. Os sonhos da criança são pueris, são infantis, porque ela está na infância, o que demonstra que o espírito que está animando essa criança está com preocupações infantis. É natural, faz parte do período, está num processo de perturbação natural após o nascimento. Há crianças, porém, mais desenvolvidas na moral e na intelectualidade que vêm com um desbloqueio maior. Então, certamente essas não sonham como crianças. E assim encerramos mais um estudo, analisando e refletindo sobre tudo que aprendemos hoje, para compreendermos como se dá o entendimento que o espírito tem enquanto encarnado. Vimos aí a condição dos alienados mentais, dos que trazem qualquer tipo de limitação física ou mental, o estado das crianças durante a infância. Vamos continuar esse tema no próximo estudo, mas tudo serviu para a gente compreender que o espírito, a depender da sua vontade e das suas atitudes do passado, terá maior ou menor liberdade no plano físico, e também o período de perturbação após a morte irá variar conforme essas decisões. Que possamos então compreender e refletir os ensinamentos dos espíritos sobre os temas estudados, para que a gente possa verificar a importância de manter uma conduta digna, de escolhas relacionadas com o ensinamento cristão, a fim de se evitar a reencarnação num corpo doente, num corpo limitado, e também evitar a perturbação após a morte das questões que envolvem a nossa adaptação no plano espiritual. Lembrando sempre que quando encarnamos também precisamos passar por esse período de adaptação, de perturbação natural, até desenvolvermos os órgãos e com isso conseguirmos nos manifestar livremente. Agradeço a todos que nos acompanham, peço à espiritualidade amiga que abençoe a cada um e rogo aos bons espíritos que nos abençoe nesse momento.
Peço aos coordenadores do trabalho, peço aos coordenadores da atividade espiritual, de divulgação da doutrina, para envolver a cada um que assiste, que estuda, que busca a verdade eterna e, principalmente, pratica em sua existência tudo o que aprende conosco, tudo o que aprendemos em conjunto, analisando as obras básicas e complementares da doutrina espírita. Agradeço por isso, Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, que veio trazer o maior exemplo de todos no plano físico acerca da verdade eterna e daquilo que é emanado do Criador. Que possamos ter consciência, que possamos ter elevação moral para ouvir os nossos guias e mentores, a fim de que não caiamos dos mesmos erros do passado e possamos, nessa existência, nos vincular a espíritos de luz, espíritos que nos trazem uma elevação, um envolvimento, uma orientação para que passemos pela vida física agradecidos e preparados para os desafios. Que a espiritualidade amiga possa continuar conosco, nos envolvendo, nos abençoando, nos inspirando e que nós, por outro lado, possamos dar o exemplo, possamos nos tornar dignos dessa presença, dessa visita, desse envolvimento dos amigos espirituais. Que eles enxerguem em nós pessoas dignas de recebermos o seu amparo. Agradeço por fim a Maria Santíssima e rogo que o seu manto sagrado possa se estender por sobre a terra, resgatando os criminosos, os suicidas, aqueles doentes que ainda não perceberam em Cristo a salvação. E que nós, que já percebemos, possamos nos manter firmes no ideal espírita cristão para não cairmos durante a caminhada. Graças, Senhor Jesus, damos a Ti hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e não se esqueçam de colocar os nomes para a nossa corrente de orações que fazemos semanalmente. Um abraço e até a próxima.